Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês estão vendo, né? Missionária aqui com a cara lisa, também de manhã, né, gente? Dá um desconto aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje, o quarto dia do nosso devocional, né? Quinta-feira, para a glória de Deus. Hoje, nós vamos meditar no Salmo 34. Salmo de Davi. E você vai me perguntar assim, missionária Ana Luísa, em que circunstâncias que foi escrito esse salmo? Esse salmo ele foi escrito quando Davi ele estava fugindo, né, da presença de Saul, e ele teve que se fingir de louco na presença do rei, a fim de escapar do rei Aques, que na época era o rei lá dos filisteus. Então, como eu havia falado, em cada circunstância que Davi passava, ele escrevia um salmo. E é engraçado que o Senhor, ele usa, geralmente aí quem tem o dom, né, do louvor, ou até mesmo o dom de administrar a palavra, ele usa as nossas experiências para poder passar para os outros, para poder passar para as outras pessoas, né? E com Davi não foi diferente. Em cada situação que ele passava, ele escrevia um salmo. Então, nós vamos ver aqui nesse salmo que Davi, ele inicia esse salmo louvando ao Senhor. Ele fala assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, quando Davi ele escapa ali daquele rei, que nós sabemos que os filisteus eram inimigos do povo de Israel, então Davi ele se finge de louco para poder escapar ali daquele rei, porque os filisteus reconheceram ele, que ele tinha matado, né, Golias, e aí ele se finge de louco ali para poder escapar do rei. E então nessa circunstância ele escreve, ele medita, ele é inspirado pelo Espírito a escrever esses Salmos 34. Então pegue a sua Bíblia aí, por favor, e vamos ler esse Salmo e vamos meditar nele, o que nós podemos. Vocês estão vendo que o nosso devocional, ele está na base de 10, no máximo 15 minutos, até porque é um devocional e é de manhã, muitas pessoas saem para trabalhar, então eu não quero tomar o tempo de ninguém, né? Eu quero que você use esse tempo mesmo para separar para o Senhor, né? Ainda mais a gente, às vezes, tem a vida corrida e a gente tem que tirar um tempo para o Senhor, porque senão a gente fica sem tirar tempo para Deus. Então, por isso que eu estou colocando esse devocional de manhã, tá? Eu, particularmente, eu gosto de fazer o meu devocional na parte da manhã, porque na parte da manhã a gente tá com a mente mais leve, mais fresca, depois acaba que a gente tem as coisas para fazer, tem trabalho, quem tem filho tem que colocar o filho para a escola, quem tem família tem que fazer almoço, enfim. Então, eu prefiro fazer o devocional na parte da manhã. Então pegue sua Bíblia e vamos ler os Salmos 34 e vamos tirar algumas lições aqui para a nossa vida, amém? Então vamos ler. Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Davi chama o povo para engrandecer o Senhor. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo bastante conhecido. Provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Davi faz uma pergunta aqui. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra as memórias deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que os teme, dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de coração, os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Glória a Deus por isso. Nós podemos fazer desse salmo uma oração também. O que me chama a atenção aqui nesse salmo, primeiramente, é que Davi, ele passa por uma situação onde que ele está na terra dos seus inimigos, na terra dos filisteus, na terra do inimigo do seu povo, e ele louva ao Senhor. Ele louva ao Senhor porque o Senhor deu grande livramento para ele. Então, a primeira coisa que Davi faz é louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que o louvor dele estaria continuamente na boca dele. E Davi, ele tinha uma preocupação muito grande com o nome de Deus. Tanto é que no versículo 3 ele fala assim, ó: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Glória a Deus. Outra coisa que nós podemos meditar nesse salmo, que Deus, ele responde às nossas orações. Davi fala no versículo 4, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quantas e quantas vezes nós passamos por situações onde nós não vemos saída, onde nós não vemos algum escape. Mas olha o que Davi nos diz para mim e para você hoje. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Às vezes você fala assim, mas o Senhor não está me respondendo. Missionária Ana Luísa, busca ao Senhor de todo o coração. O Senhor, ele não fica. Deus, ele tem um momento dele de silêncio. Silêncio também é resposta. Só que Deus, ele não fica sem responder os filhos dele. E Davi, ele fala isso para mim e para você, mesmo em situações difíceis, que Davi estava na terra dos seus inimigos, Deus, ele buscou o Senhor e ele respondeu e livrou Davi de todos os seus temores. Em outro versículo vai dizer assim, ó, os olhos do Senhor, lá no versículo 15, para testificar o que Davi fala. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Você tem clamado ao Senhor? Deus, ele está atento ao seu clamor. Não pare de clamar. Esse salmo aqui, ao mesmo tempo que é um louvor a Deus, ele nos incentiva a orar. Ele nos incentiva a buscar a face do Senhor. E tanto é que ele nos incentiva a buscar, que ele também, ele nos dá esperança, porque o Senhor nos responde. Davi fala que o Senhor respondeu ele e livrou ele de todos os temores. Davi fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos do Senhor estão sobre você. Se você é justo, se você é justa, os olhos do Senhor estão sobre você. Não é justa pela sua própria força, não.
Nós somos justificados pelo sangue de Jesus sobre a nossa vida, amém? E o clamor o nosso clamor o Senhor está atento ao nosso clamor. Outra coisa que nós podemos aprender com esse salmo também é que Deus, ele nos dá livramento. Os anjos do Senhor, eles são ministradores, eles são servos nossos. Os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor para trabalhar ao nosso favor. A Bíblia diz lá em Hebreus que eles estão ao nosso redor para trabalhar para aqueles que hão de herdar a salvação. Então nós temos, a Bíblia relata anjos de guerra, anjos mensageiros, né? E aqui faz uma menção no versículo 7, que o anjo do Senhor, um versículo bastante conhecido, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Você tem temor ao Senhor? O anjo do Senhor está aí ao seu redor. Não precisa você temer as situações que estão ao seu redor. Não precisa você ter medo, porque tem um anjo do Senhor aí ao seu redor, te livrando de todo o mal. Assim como o diabo, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas tem um anjo também de guerra aí ao seu redor, para te livrar de todas as artimanhas de Satanás, em nome de Jesus. Então não precisa você temer, porque o anjo do Senhor está aí ao seu redor, amém? Glória a Deus. Um conselho que Davi nos dá aqui também. Ele faz uma pergunta: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Ele faz uma pergunta e ele nos dá a instrução. Você deseja a vida? Você quer ter largos dias? Guarda a tua língua do mal. A Bíblia diz assim, que todo homem seja tardio em falar, pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se. E muitas vezes nós fazemos ao contrário. Nós iramos, nós falamos para depois nós ouvir. E a Bíblia diz que é melhor nós ouvirmos para depois falar, tardio em falar, tardio em irar-se. Então Davi nos dá uma instrução aqui, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Então o povo de Deus tem que andar em paz. Aí você vai falar para mim assim, missionária Luiz, eu ando tão sozinha, eu ando tão sem força. E esse salmo tem uma resposta para você. Lá no versículo 18, perto está o Senhor do que tem os coração quebrantado. A pessoa que está quebrantada, ela enxerga as suas próprias limitações, ela enxerga as suas próprias fraquezas e ela fica na dependência do Senhor e salva o contrito de espírito. Então não se sente sozinha não, porque o Senhor está com você. Se você enxerga as suas próprias limitações, as suas próprias fraquezas, a Bíblia diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Então, eu quero te dar essa palavra de ânimo. Se você se encontra fraca, se você se encontra quebrantada, fala, Senhor, eu não posso. O Senhor pode. E Ele está perto de você aí. Amém? Sem mais delongas, porque é muita coisa, né? E senão fica muito longo. Mas que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Medita nesse salmo durante o dia, nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, em nome de Jesus. E que o Senhor possa falar com você de várias formas aqui, porque Ele fala, tá bom? Que Deus abençoe e até amanhã com o nosso devocional de sexta-feira, Salmo 40.